O tique, diferente do toque, e não é o TikTok aplicativo que a garotada adora, né? Ele é egocintônico, tá? Quando eu falar que sem propósito, a gente vai colocar aspas, tá? Principalmente quando isso estiver relacionado à estereotipia. A gente tem aí aspas gigantescas, né? Tem uma função regulatória, né? Questões neurológicas, vários estudos, isso na estereotipia. No tique, questões neurológicas, não é sobre isso que a gente está falando, a gente está tentando diferenciar da base cognitiva. O tique são movimentos que não têm um propósito de base cognitiva. Tá? Então, entendam esse sem propósito no sentido de base cognitiva. Não tem um pensamento obsessivo, agora eu preciso piscar X vezes para interromper um pensamento ou suprimir determinada questão, tá? Então, o tique, ele tem início por volta dos 5 aos 10 anos. Então, vejam, também não é uma questão que vai aparecer lá nos piticos, né? Se vocês fazem a avaliação diagnóstica do TEA, vocês sabem que a grande maioria das crianças que buscam a avaliação, né, dos pais que buscam a avaliação, são os pititicos, né? 24 meses, 36 meses, porque o transtorno do espectro autista, os sintomas precisam aparecer até os 3 aninhos. Então, é nessa fase que começam as dificuldades de socialização, atraso de fala, os comportamentos repetitivos, e aí, olha, tá fora, já está fora, né? Mas também tem as crianças que são diagnosticadas mais tardiamente, 5, 6, 7, e aí a gente vai entrar aí, tá? Pra pensar, crianças um pouquinho maiores, mas a gente já faz um diagnóstico diferencial bem importante aqui, olha só. Na idade importante pro diagnóstico do transtorno do espectro autista, que são os critérios precisam estar presentes até os 3 anos, o tique já tá fora, tá? Então, tem início entre os 5 e os 10 anos, tá? A apresentação é super variável, não tem um jeito mais clássico, né? Apesar de até quando a gente pensa em tique, a gente vai pensar em piscar, aceno de cabeça, né? Tem alguns que são mais clássicos, mas a apresentação é super variável. Se você conhecer, se aprofundar um pouquinho nesse mundo, por exemplo, aqui no Instituto, o nosso hiperfoco é autismo, mas a gente tem crianças com tique aqui, tanto simples, complexos e síndrome de Tourette, e a apresentação é de uma forma muito diferente do que a gente vê em filme, por exemplo, né? Mas é um transtorno mais raro, né? Eu, na minha carreira inteira, eu só vi 2 crianças com tiques complexos e depois diagnosticadas com a síndrome de Tourette. Apresentação super variável, então breves e aleatórios, né? Sem propósito. Local: olhos, face, cabeça e ombros, mais comuns, tá? Tem os tiques vocais também, que aí é o que dá a complexidade do tique, né? Então, também, nesse caso, DSM-5, tá? O tique, ele é bem... não é difícil de fazer as diferenciações, mas ele precisa do tempo, porque para o diagnóstico de um tique simples para um complexo, a gente tem que ter não só tempo, quanto quantidade de tiques, né? Então precisa ter vocal e motor, por exemplo, para um complexo, tá? Mas tem que ter também a quantidade de tempo. Então, por exemplo, tiques transitórios, muitas crianças sem nenhuma questão de neurodesenvolvimento, crianças típicas podem ter tiques durante a vida. Passou, transitório. Né? Eles podem durar, eles não podem ultrapassar 3 meses, tá? Mas crianças típicas podem ter e nunca mais ter durante a vida.
Às vezes tem até em decorrência de efeito colateral de medicação, enfim, acontece e não volta mais. O diagnóstico é feito num contínuo, tá? Então, um tique transitório não pode ultrapassar 3 meses. Aí a criança teve, ficou lá, não ultrapassou 3 meses, tique transitório. Passou lá, mas passou 6 meses sem tique, voltou. Ficou mais de 3 meses, já é o segundo episódio, né? E aí a gente vai ver. Tique crônico, quando ele dura mais de 3 meses, mas menos de 1 ano. Então, várias apresentações, às vezes, em 1 ano. Os tiques, eles afetam crianças e adultos. E podem ter períodos de pior e melhor. Às vezes, pode chegar na clínica, se olha, ele tinha, mas aí super melhorou, sumiu e agora voltou. Então, o pulo do gato, no caso do tique, é exatamente esses retornos. Então, não tem a ver com pior e melhora, mas o diagnóstico, por exemplo, para se chegar numa síndrome de Tourette, né? É a quantidade de vezes que isso apareceu no ano e a complexidade. Então, às vezes é um diagnóstico que demora para fechar, porque ele precisa aparecer várias vezes até fechar. O tempo é primordial, tá? Alguns dados de prevalência, tá? 20% das crianças podem apresentar algum tique durante a vida e típicas, tá? De 3 a 6% algum tique transitório, tá? E nunca mais voltar. De 3 a 6% apresentam, podem apresentar tiques crônicos. 1% só síndrome de Tourette, tá? Existe uma escala, vou deixar aqui um nome para vocês pesquisarem, se vocês estiverem com algum caso como esse. A escala de Yale de avaliação de gravidade global dos tiques. A sigla é UGTSS. Vocês conseguem no Google e aí dá para avaliar a gravidade, tá? É uma escala que dá para utilizar no caso de, se vocês estiverem com algum caso de tique no consultório de vocês, tá? Então, o que a gente tem aqui de resumo dos tiques para diferenciar de TEA? Primeiro, a idade, tá? Mais ou menos aí, tem alguns lugares que eu vi de 5 a 10 e outros lugares eu vi, aliás, de 5 a 10 e outros lugares eu vi de 3 a 7. Não tem, assim, algo específico, mas de qualquer forma, tanto de 5 a 10 quanto de 3 a 7 está fora da idade que os sinais de TEA precisam aparecer, que é até os 3 anos de idade. Então, pra gente, se os tiques aparecerem após os 3 anos, a gente já, pela primeira vez, a gente já não vai considerar comportamentos motores específicos do TEA, porque os comportamentos repetitivos motores específicos do TEA precisam aparecer até os 3 anos. Tudo que aparece depois dos 3 anos, a gente não relaciona ao transtorno do espectro autista. Isso é essencial. Uma criança que nunca fez nenhum movimento motor repetitivo, não tem alteração na comunicação social e apareceu com 3 anos e meio, 4 anos, a gente não vai pensar em TEA, porque apareceu depois dos 3 anos, tá? Então, independente dessas divergências aí entre locais, com relação à idade, 3 a 7 ou 5 a 10, tá fora dos 3. Apresentação variável, também apresenta de várias formas, breve e prolongado, porque a gente tem os transitórios, os crônicos e a síndrome de Tourette, tá? Localização, cabeça, face, olhos e ombro. Formato, piscar, abrir e fechar a boca, aceno de cabeça, levar de ombros, até pulinhos nos mais complexos, vocalizações, tá? Observações. Quando que isso acontece? Na crise, tá? Então, a gente tá pensando aí em um momento que pode durar aí até 3 meses, pode ser maior que 3 meses, na crise. Isso vai aparecer quando uma criança estiver fora da crise, em geral, remissão total, tá? Então, esses são os tiques
são os pontos chaves para a gente diferenciar de TEA.